She is designed that way. She is designed to do this. Ela é projetada dessa maneira. Ela é projetada para fazer isto. There is no hog, no dog, or no other animal designed like her or can stoop as low as she can stoop. Não há nenhum porco, nem cão, nem outro animal projetado como ela ou que possa se rebaixar tanto quanto ela pode se rebaixar. That is true. Yes. Amen. With regards to my sisters, I just want you to watch. Agora, isso é verdade. Com respeito a minhas irmãs, eu só quero que vocês observem. No animal can be immoral. Nenhum animal pode ser imoral. You call the dog a slut, the female dog. You call the male hog a sire. But her morals is a million miles beyond many Hollywood stars. Yeah. Right. Você pode chamar o cão uma cadela, a cachorra. Você pode chamar um macho porco uma porca. Porém, sua moral está 1 milhão de milhas além de muitas estrelas de Hollywood. That's how low she's designed to stoop. She can't... Just think of this now. There's nothing in the world made in God's creation that can be immoral. Stoop that low. Isso é o quanto ela é projetada para se rebaixar. Ela não pode... Somente pense nisto agora. Não há nada no mundo feito na criação de Deus que possa ser imoral, se rebaixar esse tanto. You say, wait a minute, man. We're going to get to that. The woman has to say yes. Você diz, espere um minuto, homem. Nós vamos chegar a isso. A mulher tem de dizer sim. Notice, there's nothing designed to stoop so low or be filthy but a woman. Note, não há nada projetado para se rebaixar tanto ou ser obsceno, exceto a mulher. A dog can't do it. A hog can't do it. A bird can't do it. No animal is immoral, nor it can be. For it is not designed so it can be. Um cão não pode fazer isto, um porco não pode fazer isto, uma ave não pode fazer isto, nenhum animal é imoral, nem pode ser, porque não está projetado de modo que possa ser. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui em Tua casa, termos a oportunidade de virmos a este lugar para Te adorar, bendizer ao Senhor por todas as bênçãos que temos recebido, ó Pai, pela Tua proteção, pela mão de misericórdia estendida a cada um de nós. Estamos aqui nesta noite em gratidão a tudo aquilo que Tens feito por cada um de nós. Pedimos agora, com o perdão dos nossos pecados, que Tu aceites a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. Nossa boa noite também àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos cantar o hino número 310. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confie-me. Você cante, solte a sua voz em adoração a Ele. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, ah, Jesus, eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo,
343. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me atende. Ouve meu clamor. Você vai cantando dizendo isso a Ele. Esforça a minha coragem, Senhor. O seu cantar faça destino a sua oração nesta noite. Vamos lá? Graças a Deus, uma boa noite com Jesus, irmãos, amém? Se nós estamos nesta noite aqui é porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem esforçado a nossa coragem, sim. Esse é o motivo de nós adentrarmos estas portas, olhando para o homem, olhando para o próprio homem, ele não se ver em condição de estar aqui. Mas nós não estamos aqui pela nossa condição. Nós estamos aqui pela condição que Ele dá a cada um de nós. Gostaria de ler 1 Samuel capítulo 7, o versículo 3. Primeiro Samuel capítulo 7, nós vamos ler apenas o versículo 3. Diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor,
Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Podei-vos assentar, irmãos. O texto diz: Samuel exorta o povo ao arrependimento. Deus, Ele sempre se preocupa com seus filhos, e Ele sempre quer que nós chegamos a Ele. E Deus, Ele só pode nos ajudar com uma condição: quando o homem chega ao arrependimento. Esta é a única forma que Deus pode ajudar o homem, a mulher, a qualquer um, é quando há um arrependimento. O povo de Israel estava sofrendo, porque eles tinham se afastado do caminho do Senhor. E eles se envolveram com deuses estranhos, fizeram tudo que era contrário à palavra de Deus. E Deus parou de tratar com aquele povo, e o povo vinha sofrendo. Você pode observar que sempre que Israel saía do caminho do Senhor, algo acontecia com eles. Primeiro eles perderam a arca do Senhor, capítulo 5, você vai ver isso, para os filisteus, mas aquela arca fora do habitácio de Deus, que era entre o povo de Israel, trouxe morte, praga para os filisteus. E de alguma forma Deus regressou aquela arca de volta para aquele povo. Mas mesmo assim o povo ainda não estava satisfeito, porque a arca do concerto ela tinha ficado em outro determinado lugar, que se chamava Kiriat Jearim. E o povo sabia que eles tinham que fazer algo. É um momento de reflexão nas nossas vidas. Eu creio que todos nós temos que ter um momento de reflexão. Se nós pararmos um pouquinho e começar a refletir a nossa vida, nós vamos ver aquilo que está errado no nosso caminho, e nós vamos perceber que Deus, Ele está distante de nós. Isto traz um certo desespero para qualquer um que chega a esta condição. Porque o cristão que tem o companheirismo com Deus, e uma vez ele perde aquele companheirismo, ele ora e as suas orações não são ouvidas. Todos nós sabemos, amém? Todos nós sabemos quando as nossas orações não são ouvidas. Aquela carga do seu coração, ela não cessa, ela não para, ela pesa. E quando Deus ouve, aquilo traz um alívio. Enquanto o povo de Israel não chegou a um consenso, a um acerto de fato, Deus não pôde operar no meio deles. No versículo 4 eles dizem assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Eles começaram a fazer aquela limpeza. Isto vale para nós. Se nós queremos ter resultado na nossa vida espiritual, temos que fazer algo. Temos que chegar a um arrependimento total. Temos que começar a fazer limpeza. Porque caso contrário, nossa vinda aqui é em vão.
Disse mais Samuel: congregai todos. Olha para você ver essa expressão de Samuel. Congregai todos, todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Ou seja, um profeta intercedendo pelo povo de Deus. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Aí o que acontece? Os filisteus são vencidos. Quando nós arrumamos a nossa casa, esta casa fala de mim, fala de você, fala de cada um de nós. Quando nós colocamos em ordem isso, essa frase é para mim, é para você. Os filisteus são vencidos. Os problemas serão vencidos, a enfermidade será vencida, as portas que estiverem trancadas serão abertas, porque você se adequou à palavra de Deus. Você tem se adequado todo o requisito que Deus tem pedido. Ele continua o texto dizendo: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando a casa está em ordem, quando você chega a um arrependimento, já não é mais você lutando contra Satanás. Já não é mais você lutando contra as dificuldades, a enfermidade, os problemas. Por quê? Porque Deus ele entra na frente e Ele começa a batalhar por você. Ele começa a pelejar por você. Mas nós temos que chegar a um arrependimento. Oh, Deus nos ajuda, Pai. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus. Aí já não era eles sendo perseguidos mais, mas era eles perseguindo. E os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu lugar Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós estamos aqui nesta noite, temos chegado aqui, podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Agora tem que haver um arrependimento. Tem que haver um conserto. Temos que fazer algo. O problema é que muitas das vezes nós paramos no meio do caminho, cruzamos os nossos braços e esperamos Deus vir falar conosco. Oh, meu filho, peça perdão para mim. Não é desta forma. Deus, Ele vai ficar aonde você colocar Ele. Aonde que Deus estava? Aonde eles deixaram Deus. Deus ficou lá onde eles deixaram. Quando eles começaram a servir Baal, aos Balins, aos Astarotes, Deus ficou lá. E você sabe quando que nós notamos que Deus ficou para trás? É quando a dificuldade chega. É quando a coisa aperta, é quando nós dobramos o nosso joelho, sabendo que nós temos uma necessidade, e muitas das vezes nós não temos coragem, tá? Coragem de chegar a Deus, de se arrepender, de pedir perdão, de voltar atrás, regressar, buscar o dia onde o pote caiu e quebrou. E ficamos batendo com a cabeça, batendo. E Deus não pode nos ouvir enquanto nós não regressamos lá atrás. O irmão Brana fala na mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 50. Ele diz assim: agora Moisés, Deus o havia feito um profeta completo para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta é a razão que o fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, ao ponto que Deus podia confiar nele. Será que Deus pode nos confiar a nós? O Brana fala: eu queria saber nesta manhã, ele pregou esta mensagem pela manhã, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente para Deus, até que Deus nos possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado. Você não está aqui por mérito seu. Nós não estamos aqui por nossos méritos. Estamos em lugares celestiais? Amém? Estamos. E quem nos colocou aqui foi Deus. Agora o irmão Brana está dizendo: será que Deus pode confiar o lugar em que Ele nos tem colocado? Eu gostaria de saber nesta noite, de mim mesmo, se eu poderia estar tão rendido a Deus, ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim, e pudesse confiar no irmão Neville, e pudesse confiar em nossa junta de administradores, nossa junta de diáconos, nossos membros de nossa igreja. Todos nós temos um lugar e temos um dever. Todos nós temos um lugar e temos um dever. Seja nós membros sentados nos bancos, seja nós diáconos, seja nós administradores, todos nós temos um dever.
Agora temos que refletir, ter reflexão. E o nosso dever, e o meu dever, irmão Samuel, eu tenho cumprido este dever como Deus tem me dado, como Ele tem confiado o ministério de diaconato em minhas mãos. Será que eu estou apto? Será que eu estou pronto para vir nesse altar, me ajoelhar aqui e falar com Deus, e Deus ouvir a minha oração e atender o meu clamor? Será que eu estou no meu posto do dever? Será que eu estou fazendo o que Deus pediu para me fazer? Oh Deus, isso tem que trazer desespero em nossas almas. Isso tem que trazer desespero em nossos corações. Porque nós não estamos brincando de ir para o céu. Nós estamos em um lugar mais sério do que nós imaginamos. Nós estamos no ministério mais sério do que nós pensamos. Isso não é brincadeira. O irmão Brando, ele continua no 59. Ele diz assim: se um membro comete um erro, não despreze, ajude-o, levante-o, juntem-se e escute um ao outro. Isto é o que dizem as Escrituras. Quando cometermos um erro, vamos perante Deus. Antes de irmos à presença de Deus, nós temos que ir até a pessoa que magoamos. E às vezes não entendemos por que Deus não nos ouve. Eu simplesmente tive que fazer aquilo. Eu sei que fiz erroneamente. Eu menti, irmão Brana falando. Fiz minha esposa mentir. Eu creio que lhe disse a respeito disso aqui na igreja. Isto foi há poucos dias, há não muito tempo atrás. Quando aqueles advogados pressionaram o irmão Brana. Ele estava cansado, esgotado, estressado. Ele fez aquilo erroneamente. Mas você pode observar que Deus leva em conta aquilo que nós fazemos, seja certo ou seja erroneamente. Deus não vai poupar ninguém, porque Deus não tem netos, Ele tem filhos. E nós temos que chegar a um arrependimento, ou caso contrário, morreremos espiritualmente falando. E ali Meda disse para ele, os advogados, no telefone. Ele virou para a irmã Meda e falou: eu não aguento mais. Eu já estou cansado, saturado disto. Por uma circunstância, ele virou as costas e foi para o fundo do quintal. E ele disse: diga que eu não estou aqui. São as pequenas coisas que vai se acumulando dentro das nossas vidas. São estas coisinhas. Não tem problema. Isso não significa nada. Deus não tem levado isso em consideração, mas Deus tem levado em consideração, sim. E ele seguiu em frente.
Ele diz assim: você sabe como você está? Eu sei como estou. Eu disse: claro, eu não estava aqui neste período. Ou seja, o homem tentando se convencer de que ele está certo. Eu sabia que Deus me teria condenado por isto. Eu não estava aqui neste período. Ela disse: mas você estava quando ele fez a chamada. Naquela tarde eu fui orar por um bebê doente. E antes de eu sair de casa, o telefone tocou outra vez. E o pequeno José correu e atendeu o telefone e disse: papai, o senhor quer que eu diga a eles que você não está aqui? O peso. As nossas palavras têm peso. Veja você como o pecado corrompe. Que família seria finalmente? Então eu comecei a orar por este bebê, e quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre ele, o Senhor me respondeu e disse: você disse uma mentira. Você não está preparado para orar por esse bebê. Se nós pararmos um pouquinho e refletir, Deus está falando constantemente em nossos ouvidos. Deus está cobrando constantemente em nossos ouvidos. Mas quantas vezes nós temos ignorado? Quantas vezes nós temos deixado para lá? Quantas vezes nós simplesmente levantamos, saímos e esquecemos daquilo ali? Mas um dia você vai ter que se encontrar com Ele. Um dia nós vamos ter que consertar cada errozinho que cometemos. Teremos que voltar atrás cada vírgula em que falhamos. Eu virei para o homem e disse: Senhor, simplesmente espera aqui, eu tenho algo para acertar. Eu telefonei para os advogados e fui até o escritório, chamei-o e eu disse: olhe, Senhor, eu disse uma mentira. Eu fiz minha esposa mentir. Ela disse que eu não estava lá. Eu corri para detrás e eu lhe confessei isto e lhe disse acerca disto. Ele veio, colocou suas mãos sobre os meus ombros. Ele disse: irmão Brana, eu sempre tive confiança em você, porém agora eu tenho mais do que nunca. Um homem, disse ele, que está desejando corrigir seus erros. Eu comecei a orar por um bebê e o Senhor não simplesmente me condenou no meu coração, porque eu sabia que havia errado. Então no dia seguinte minha esposa disse: onde vai? Eu disse: a minha caverna. Eu fui para a minha caverna acima em Sheverstone, onde eu tenho ido por anos, e eu cheguei lá e orei todo aquele dia. Ó Deus, nunca me deixes fazer algo como aquilo outra vez. Perdoa-me, Senhor, pois quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre as pessoas enfermas, para orar, eu estava condenado. Lá pelas 3 horas da tarde eu saí, e lá fora há uma grande rocha, e eu subi naquela rocha, e estava olhando para cima em direção ao leste, com minhas mãos levantadas, louvando ao Senhor. E estava simplesmente tão silencioso lá, e eu disse: Senhor, se tu somente certa vez tu passaste por Moisés, e ele
disse que foi quando tu o tinhas na brecha da rocha, e parecia as costas de um homem, e eu disse: poderia tu fazer isto outra vez, Senhor? Deixe-me saber que estou perdoado. Eu disse: se tu me ajudares a vir à minha mente. Eu disse: Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque não tenho nenhuma educação. Eu disse: eu estou tentando te servir. Tu conheces o meu coração. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu não quis fazer aquilo. Minha cabeça simplesmente sentia como se estivesse saindo. Eu estava tão nervoso, e eu fiz isto em uma fração de segundo, quando Satanás me enganou. Eu disse: se tu me tens perdoado, Senhor, então permita que eu te veja. E Deus está sendo o meu juiz, justamente ao meu lado. Em um pequeno lugar, os arbustos começaram a rodopiar como um vento. E isto veio diretamente ao lado da caverna onde eu estava, e desceu através da floresta, ó irmão, uma paz que excede todo entendimento me varreu. E eu chorei, pranteei, gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Vem. Eu estava separado de Deus e não pude ter a libertação para aquele bebê. Esta é a forma em que nós chegamos. Cometemos o erro e esquecemos de consertar. O que aconteceu? Depois ele foi e orou pelo bebê. E o bebê recebeu aquela cura. Devemos nós refletir naquilo em que nós estamos fazendo, para que cheguemos ao arrependimento. Vamos vir ao altar. Enquanto vocês vêm para o altar, nós vamos orar com o irmão Brana, esta oração que ele orou no final desta mensagem. Ele diz assim: querido Deus, tu não tomas as coisas a não ser que esteja totalmente livres. Tu não podes receber um sacrifício com culpa nele. Tu nunca receberás uma oração na qual haja pecado lá atrás na vida daquelas pessoas. Tu simplesmente não poderia fazer isto, Senhor. Tu não fizeste isto nas eras passadas, e tu não podes fazer isto hoje, mas o sacrifício deve ser sem culpa. E Senhor Deus, enquanto nós colocamos as nós mesmos no altar como vidas sacrificadas, tire de nós, ó Senhor, todas as culpas de pecado. Eu colocarei completamente minha alma, meu corpo, minha força e meus esforços com esta igreja nesta noite no altar. Limpa-nos com teu sangue, nos perdoa, perdoa-nos por cada pecado que cometemos, e que o grande Espírito Santo possa ricamente habitar em nós, e sua presença vá conosco deste tabernáculo nesta manhã, para que saibamos conosco mesmos que Ele nos tem perdoado. Então a oração será: perdoe nossos pecados, como perdoamos aquele que pecam contra nós. Permita isto, Senhor, nesta noite.
Pai de amor. Onde habita o Senhor, com fé, com confiança, Deus, nós estamos atendendo este pedido apostólico, nós estamos, Deus, obedecendo este mandado de um profeta.
caminho ponho em tuas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, que nas cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito está. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em suas mãos vão sinal que no próprio céu nos tem amar. Para sempre está meu pobre nome gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, como nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, o qual o Senhor nos deu em tua presença, onde nos trouxe, ó Pai, para nos aproximar mais de ti. Ó Deus, eu creio que cada um que veio nesta noite, ó Pai, por certo, levará aquilo que o seu coração estava desejando, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido a força da nossa vida, Senhor. Ó Deus, e nós colocamos estes nomes, ó Pai, que foram escritos neste livro de oração, aonde nós, Pai, nesta hora intercedemos, ó Deus, por cada nome deste, por José Caetano, ó Deus, que está perdendo a visão, também Silvio Francisco e família, Keila, Thelma Pinto de Souza, e também por Cláudia de Fátima Borges, que está na UTI, Senhor. Ó Deus, nós não sabemos a necessidade, o clamor, a dificuldade em que cada uma dessas pessoas está passando, Pai. Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Ó Deus, o Senhor pode abrir portas que estiverem trancadas nesta noite, Senhor, trazendo, ó Deus, a libertação, trazendo a cura divina, Senhor, atendendo, Pai, conforme a necessidade de cada um.
Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor ter nos ouvido nesta noite, atendido, ó Pai, as nossas preces, ó Deus, que nós possamos viver uma vida de gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Aceita, Senhor, a adoração de nossas ofertas nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. Nós enviamos o nosso abraço fraternal, nosso Deus os abençoe, a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado nesta noite através da nossa página na internet. Lá na Alemanha, em Frankfurt, a irmã Conceição Picotto, na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani, em Goiás e em Iaciara, a irmã Coraci, no Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane, no Jardim Ingá, o irmão João Leite, a irmã Augustinha, o irmão Thomas e a irmã Cecília, o irmão José Ricardo e família, a irmã Sueli e família. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes, no Valparaíso, a irmã Regiane Gomes, a irmã Emília Rebeca. Em Lusiânia, a irmã Rita Moraes e família. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Hinaldo e família, o irmão Eupídio e família, o irmão Leonardo Leite, também o irmão Valdinei e família. No Gama, a irmã Poliana. No Riacho Fundo, o irmão José Correia, o irmão Lucas, a irmã Giovana, a irmã Febe e a irmã Milta. No Santa Maria, a irmã Irene e família. Em Taguatinga, o irmão Egilson e família, e também a irmã Fátima. Em Minas Gerais, em Poços de Caldas, o irmão José Correia e a irmã Maria Cristina. Em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Em Birigui, a irmã Adriana e o irmão Alex. No Glicério, o irmão Edilberto, o irmão Francisco e a irmã Luzinete. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. Em São José dos Campos, o irmão Eliseu Souza. E outras 65 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos nesta noite. Oração pelo irmão José Correia e família. Vamos levantar as nossas mãos. A igreja, irmão José Correia, está levantando as mãos em favor da sua necessidade. Que o Senhor possa ajudá-lo, Pai, nesta hora, suprindo a sua necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, irmão.
Nós agradecemos aos irmãos, todos os visitantes que veio assistir a este culto nesta noite e convidamos para estar mais vezes em nossos cultos, que são realizados todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, às 8 horas da manhã, nós nos reunimos aqui, em primeiro horário com as crianças e logo após a escola dominical. À tarde, às 13h30, temos o trabalho para todos os irmãos e irmãs que ficam aqui na igreja, aqui no pátio superior. Às 16h30, o companheirismo com toda a igreja junto, aqui dentro do santuário. E às 18 horas, o nosso culto da noite. Temos a nossa igreja em Taguatinga, onde os cultos são realizados todas as terças, iniciando às 19h30. Aos sábados, o culto ali às 18 horas. Todos os nossos cultos são transmitidos através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaculodafé.df.org.br. Temos o nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, de domingo a sexta-feira no horário do meio-dia a 13h, e no sábado das 7 às 8 horas da manhã. Amanhã nós teremos culto evangelístico ali no Café Sem Troco às 19 horas. Vamos nos colocar de pé, agradecermos a Deus por mais este culto e que sexta-feira Deus possa nos trazer também para mais um culto. Querido Pai, te agradecemos, ó Deus, por estes momentos que o Senhor nos deu em tua presença. Despeça, Senhor, cada um dos teus filhos em paz, voltando para os nossos lares, guardados, protegidos pela tua mão de misericórdia, Pai. E que possamos todos estar aqui na sexta-feira para te adorar, bendizer o teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Abraça o irmão, a irmã que está ao teu lado. Deus continue nos abençoando. Amém.